A paz do Senhor a todos. Como é bom estar mais uma vez aqui, né, para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder estar com os meus irmãos, para juntos nós estarmos adorando a esse Deus, ministrando uma palavra, né, para os nossos corações. Espero que todos estejam bem, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, quem estiver com a Bíblia, no Salmo 121. Salmo 121 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Como o salmista diz aqui, né? Que o Senhor, Deus, é o nosso socorro. Que nós possamos acreditar e confiar nesse Deus, que Ele tem cuidado de nós, tem olhado para nós, e Ele tem estado conosco em todo o tempo. Que nós possamos confiar nesse Deus em todo o tempo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Deus, entramos na Tua presença, Pai. Queremos Te glorificar, queremos Te exaltar, Senhor, queremos Te bendizer. E o Senhor é um Deus digno de toda a glória e de toda a honra, Pai. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nessa noite, Deus, para glorificar e para bendizer e exaltar o Teu santo nome, Pai. E abençoar cada um que está aqui, e abençoar os nossos irmãos que estão em casa, Senhor, vendo esta live, Pai. Entra nos lares, Senhor, que a Tua palavra venha tocar os corações, que o louvor venha chegar a Ti, ó Deus, que nós possamos oferecer a Ti o mais perfeito louvor, a mais perfeita adoração, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Vem, Senhor, tirar todo impedimento, ó Pai. Que tudo que nós viemos fazer aqui seja para glorificar e bendizer e exaltar o Teu santo nome, Deus. É o que nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que bom estar aqui mais uma vez, agradecendo e bendizendo o nome desse Deus. Como foi lido aqui, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que nessa noite você possa entender que quando não há solução, que quando você pensa que não há saída, o Senhor Ele está de braços abertos, dizendo: filho, eu estou aqui. E Ele está neste momento dizendo: venha até mim, descanse em mim, coloque sobre mim todas as suas ansiedades, tudo que não tem te deixado adorar, que você neste momento abandone e creia que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. E Ele não dorme, Ele está o tempo todo do seu lado. Ô Senhor, Tu és o nosso refúgio, Pai. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Sim, Jesus.
sabe o quê? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou e nunca te deixará. Aleluia! És maravilhoso, Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia!
você abra as portas da sua casa para que o Rei da Glória faça morada. Que você entenda que para que Ele visite o seu lar, para que Ele esteja em você, você só precisa abrir o seu coração. Porque o Senhor, Ele respeita. Ele não é um Deus invasivo. Ele quer que você peça, que você permita que Ele entre. E não há motivos para você não deixar o Rei da Glória entrar. Porque quando Ele entra, Ele muda, Ele transforma, Ele restaura. Oh Deus, nessa noite, entre nos nossos corações, Pai. Nessa noite, visite cada lar, Pai, que está compartilhando dessa live, Jesus. Que nesse momento as pessoas entendam que não há outro meio de ser feliz, que não há outra forma de chegar ao Pai a não ser por Jesus. Oh Pai, Tu és o único caminho, por isso nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Oh, declara isso. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Nós abrimos o nosso coração. Oh,
Oh Deus, digno, único, inigualável, não há outro Deus maior. Vamos declarar mais uma vez quem é o Rei da Glória, aleluia. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, seja digno, Senhor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amados, é uma maravilha estarmos na casa de Deus, é uma maravilha podermos falar de Deus. E nessa noite, eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de... Serão 2 textos. O primeiro texto que nós temos para reflexão está em 2 Coríntios capítulo 12. Se os irmãos quiserem marcar, a minha Bíblia já está marcada. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 6. E o segundo texto, se os irmãos quiserem marcar, está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a partir do 18. Então são 2 textos para que nós possamos hoje refletir no que Deus quer falar conosco, no que Deus tem preparado para nós. E a palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios 12, a partir do 6. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que vê ou ouve, até mesmo sobre as extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Essa parte de Coríntios. Em Atos dos Apóstolos 27 a partir do 18. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começamos a jogar carga ao mar. E ao 3º dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Amém? Somente até aí. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos na Tua presença, Pai.
Nós te damos graça pelo Senhor visitar a cada um de nós nas nossas casas. E nós pedimos, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor toque em nosso coração, que o Senhor tire, em nome de Jesus, o tampão dos nossos ouvidos e do nosso coração, Pai. Vem, Senhor, trabalhando em nossa alma, Pai. Tira, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira, Senhor, toda a distração da nossa casa. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Senhor, coloca a Tua paz, coloca a Tua calma em nosso coração. E que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento. Usa, meu Deus, a minha vida como Tu bem queres, Senhor. Fala comigo, Senhor. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, uma brasa do Teu altar em minha boca, para que não saia nada, Senhor, que não venha a Te agradar, Senhor. Para que não saia nenhuma palavra que não venha de Ti, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que os nossos problemas desapareçam e que a Tua glória, Senhor, possa reinar no nosso lar. É o que nós Te pedimos neste momento, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu confesso que o pastor ele havia pedido para eu trazer essa palavra, para ministrar para a igreja. Ele pediu para mim e eu logo comecei a pensar na pregação, em algumas coisas, e Deus foi falando ao meu coração sobre as palavras dele. E eu fui meditando ontem e confesso que Deus colocou alguma coisa no meu coração. E eu estava em paz e hoje eu acordei cedo, mais cedo do que o costumeiro. Acordei por volta de 5h30, já beirando 5h40. Eu confesso para os irmãos que eu acordei super alegre. Eu acordei com a mão de Deus em minha vida, me trazendo essa segunda palavra de Atos. Minha esposa estava acordada e eu falei para ela que eu iria já meditar nas coisas de Deus, para trazer uma palavra, alguma coisa de Deus para nós, para a minha vida, que falasse para mim e falasse para os irmãos que estão em casa agora. Eu confesso que houve, logo depois, uma guerra espiritual muito grande. Houve uma opressão muito grande espiritualmente falando em minha vida. Foi muito difícil. Deus já havia falado comigo através da palavra que seriam essas duas palavras, mas amados, como foi difícil, como foi temeroso ao meu coração poder esboçar algumas coisas, poder trazer algumas coisas que Deus havia já falado ao meu coração e já vinha falando há algum tempo. Eu confesso que foi uma opressão muito grande, eu me senti cansado, confesso para os irmãos que eu me senti esgotado, e essa opressão ela foi meio que ultrapassando para minha esposa também, tanto que na parte da tarde ela estava acamada, tanto que na parte da tarde ela estava com dores terríveis, coisas, amados, que eu não havia experimentado com tanta força como foi para trazer hoje essa palavra para os irmãos, como Deus falou comigo. E essas duas palavras, elas falam de um único homem, elas falam de Paulo. As duas palavras, elas estão em livros diferentes, mas falam de uma pessoa, Paulo. Falam de um homem que eu acredito que todos nós gostaríamos de ter um pouco da bênção, de ter um pouco da unção que Paulo tinha. Gostaríamos de ser usados e transformados e tocados e fazer, através da vida dele, Deus usou, fazermos milagres e mudanças e sermos firmes como ele foi. Porém nós vemos também Paulo, nos dois textos, um homem experimentado nas dores, um homem experimentado no sofrimento. Os dois textos nos mostram situações diferentes que um servo de Deus passa por levantar a mão e proferir a fé em Deus. Paulo estava no caminho de Damasco quando ele foi tocado por Jesus, quando ele ficou cego. Foi ali que, através de Ananias, se não estou enganado, ele foi tocado e ele soube que era necessário que ele sofresse.
para pregar e para trazer o Evangelho. E é sobre esse sofrimento, é sobre esse posicionamento que Paulo, que o servo de Deus tem, que eu gostaria de falar essa noite. Pois bem, Paulo ele passou por uma situação que muitos de nós que se passássemos, muitos de nós que somos cristãos, que proferimos a nossa fé em Deus, se nós passássemos, quem sabe essas aflições elas nos tirariam da presença de Deus. Quem sabe se nós passássemos por um pouquinho, aqui está citando duas situações pequenas, pontuais em cada texto. Quem sabe se nós passássemos por isso, nós abandonaríamos os caminhos de Jesus. Nós abandonaríamos a nossa fé. Mas essas situações fez com que Paulo se apegasse muito mais a Deus. A primeira situação em Coríntios, em 2 Coríntios, diz que foi colocado na vida de Paulo um espinho na carne. Foi colocado na vida dele um espinho para que ele não se ensoberbecesse. Ele diz que esse espinho era um mensageiro de Satanás, que em algumas das versões diz que o esbofeteava. Era um mensageiro de Satanás na vida dele, que o tirava a paz, que trazia dor para ele. Isso porque antes Paulo comentava que ele conhecia um homem que havia subido ao céu, um homem que havia estado no céu com Jesus, com Deus, e que havia experimentado coisas maravilhosas, coisas que nós não poderíamos experimentar. Imagina ser levado, imagina ser trasladado ao céu. Foi isso que aconteceu com ele. Uma maravilha que todos nós gostaríamos. Quem aqui não gostaria, quem que está em casa não gostaria de conhecer a Jesus, conhecer a Deus, estar no céu, ver as maravilhas do céu, as maravilhas de Deus no céu? Qualquer um de nós gostaríamos. Eu gostaria. Eu tenho certeza que você que está em casa, você que está ouvindo, você que está assistindo, também gostaria. Você que vai ouvir ainda, gostaria. Mas foi através disso, foi por essas maravilhas que foi colocado na vida de Paulo um espinho, um mensageiro que o atormentava. Existem diversos estudos que diz que Paulo havia ficado doente, Paulo havia contraído algum tipo de doença durante as viagens, mas a bondade de Deus é tão grande nas nossas vidas que isso fique em aberto, para que cada um de nós possamos colocar as nossas situações como o espinho na nossa carne. E isso que nos levaria de repente para longe de Deus, fez com que Paulo chegasse mais perto de Deus, fez com que Paulo orasse por 3 vezes, pedindo ao Senhor para que tirasse, para que o livrasse disso, para que o tirasse esse espinho, que diz em alguns estudos que não é bem um espinho, seria uma estaca. Imagine uma estaca. Uma estaca ela fere muito mais do que um espinho. Seria uma estaca na carne. E é por isso que Paulo pedia, para que Deus tivesse compaixão e tirasse essa estaca na carne dele. Mas Deus disse que a graça dele bastaria, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus, verdade. E hoje, amados, eu coloquei aqui meio que um título: qual é o posicionamento do servo de Deus? Qual tem sido o nosso posicionamento perante as afrontas do inimigo, perante os espinhos, as estacas na carne que cada um de nós temos? E não duvide, eu não duvido,
Todos nós temos uma estaca na carne, todos nós temos alguma coisa, um mensageiro do inimigo que vem nos esbofetear. Esbofetear significa, sabe, você humilhar. Paulo com certeza se sentia humilhado pelaquela doença, se for doença, pelaquela situação. E quantas vezes, igreja, nós não somos esbofeteados pelo inimigo? Quantas vezes esse espinho, essa estaca na nossa carne tem se fincado? Às vezes parece que sai um pouco, mas às vezes nós sentimos apunhalados, porque nós temos isso, nós temos realmente feridas causadas pelos espinhos, os espinhos que Deus coloca para que a nossa soberba, para que a nossa arrogância, para que a nossa prepotência não venha a falar mais alto do que as grandezas que Deus colocou em nossas vidas. Amados, e eu citei duas situações aqui para a gente que falasse sobre o posicionamento, duas situações que podem nos tirar da presença de Deus, se nós não nos posicionarmos como Paulo se posicionava, como um verdadeiro servo de Deus se posiciona. A primeira situação é essa que eu acabei de falar, o espinho na carne, simbolizando as nossas dores, simbolizando aquilo que nos tira a paz. E isso pode nos tirar da presença de Deus, se nós não nos posicionarmos verdadeiramente como cristãos. Os nossos espinhos vão nos trazer uma dor tão grande que nós vamos esquecer de orar. Paulo orou por 3 vezes. Quantas vezes é necessário nós orarmos para que Deus tire o espinho da nossa carne, ou para que Deus fale conosco? Que a graça te basta. A graça de Deus te basta. Quem sabe não é essa a resposta que hoje, nessa noite, eu e você temos que ouvir de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, de tão boa vontade, Paulo falou que se gloriaria nas fraquezas, para que Deus fosse engrandecido, para que Deus seja engrandecido. Quantas dores nós temos que passar, quantas aflições e humilhações nós temos que passar, quantos apontamentos nós temos que passar. Quantos apontamentos, irmã, irmão, você que nos escuta, quantos apontamentos, quantos esbofetes que o inimigo tem dado, e quantas vezes a gente tem corrido para longe de Deus, e o nosso posicionamento deveria ser correr para perto de Deus. Os nossos espinhos têm que nos levar para perto de Deus. Essa é a primeira situação. É a primeira situação. O espinho, a dor. Muitas vezes nós corremos para longe de Deus. Mas o posicionamento do servo fiel, do homem que confia em Deus, é correr para perto de Deus. É entender que os espinhos podem não ser tirados, mas você será consolado, nós seremos consolados e edificados por Deus, sabendo que Deus, Ele é o dono de tudo. Não há mal nenhum que suceda na nossa vida que não haja permissão de Deus. Não há nada de ruim que aconteça na nossa vida sem que Deus permita. Existe a permissão de Deus. Qual tem sido o seu espinho na carne? Fala com Deus agora, sabe? Pergunta a Deus: Senhor, eu tenho que conviver com este espinho. Senhor, eu tenho que permanecer firme com este espinho. Senhor, fala comigo. Fala comigo como o Senhor falou com Paulo. Fala comigo, Deus. Fala agora na minha casa, Senhor. Quanto tempo, Senhor, eu venho carregando essa estaca na minha carne, meu Deus. E quantas vezes eu já orei a Ti,
pedindo que o Senhor tirasse esse espinho de mim. Fala comigo, Senhor. Por favor, meu Deus, não se cale. Fala com a tua igreja. Fala com aquele que está em casa agora, aquele que está nos ouvindo, aquele que está nos acompanhando. Oh, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Quanto tempo, Senhor, eu aguentarei essa estaca me ferindo, meu Deus? Quanto tempo eu aguentarei, Senhor, esse mensageiro do maligno que me esbofeteia, meu Deus? Misericórdia, Senhor. Amados, a segunda situação que eu elenquei aqui, que pode nos tirar da presença de Deus, são as tribulações, os problemas, as dificuldades. Nós vemos em Atos, se os irmãos quiserem abrir, Paulo, ele havia sido preso injustamente. E essa prisão fez com que Paulo tivesse que ser apresentado, se eu não estou errado, a Roma, ser apresentado ao governador de Roma, a César. Era necessário que Paulo fosse apresentado. E Paulo, na situação de preso, ele teve que, juntamente com outros presos, embarcar em um navio, juntamente com os oficiais também. Paulo teve que embarcar em um navio, e desse navio ele foi para outro navio. Era um navio cargueiro, um navio que tinha, quem sabe, especiarias, ouro, quem sabe, prata. Um navio lotado de riquezas, um navio cheio de pessoas. Se não estou errado, tinha cerca de 200 e tantas pessoas nesse navio. Se alguém souber, por favor, pode corrigir aí, se for mais. Mas o navio estava cheio de riquezas e vidas. E em um determinado momento, eles se viram navegando e foram surpreendidos por uma tempestade. E não era qualquer tempestade, era a tempestade. Usando o português correto, uma tempestadona. Brincadeira, gente. Mas era uma grande tempestade. Não era qualquer coisa para um barco cheio balançar. Se não estou errado, no texto falava que o barco vinha em uma velocidade baixa, por estar cheio, tanto de carga quanto de pessoas. Então não era qualquer tempestade que balançava aquele barco. E o barco foi surpreendido por essa tempestade. Todos ali foram acometidos por essa tempestade. Todos foram pegos de surpresa por essa tempestade. Todos, exceto um. Exceto Paulo. Exceto um homem. Exceto um servo de Deus. Exceto um homem usado por Deus, sabe, posicionado por Deus. Essa tempestade não pegou Paulo desprevenido, não, porque na verdade ele havia alertado antes. Ele havia alertado o chefe da guarda, que não deu crédito para ele, que deu mais crédito para o piloto do barco. Paulo não havia sido pego de surpresa. Paulo estava jejuando, Paulo orava e alertou que havia perigo, não somente para a carga, que era valiosa, não somente para a carga, mas também para o navio e também para as vidas. Olha Paulo novamente, a ordem cronológica pode não ser essa nos textos, mas olha Paulo novamente, mostrando uma segunda situação em que muitos de nós estaria histéricos, muitos de nós estaríamos, quem sabe, tentando pular, porque no meio de uma situação como essa, muitos de nós poderíamos pular do barco, já estaríamos arrancando os nossos cabelos,
estaríamos, quem sabe, acendendo vela para tudo quanto é tipo de santo, misericórdia. Quem sabe nós não estaríamos correndo para tudo quanto é lugar, para o porão. Alguém já viu uma criança, todos nós já fomos crianças, alguém já viu uma criança com medo? Ela se cobre com uma coberta, achando que a coberta vai proteger do perigo. Quem sabe nós não estaríamos correndo. Mas não era a atitude de um homem, de um servo de Deus. Qual tem sido as nossas atitudes em meio aos nossos barcos turbulentos, em meio a tanto açoite que está acontecendo? O posicionamento de Paulo já havia sido tomado muito antes do barco começar a ser açoitado, do barco começar a ser atingido. O posicionamento de Paulo começou muito antes. Essa tempestade não pegou ele de surpresa. Da mesma forma que não tem como eu não falar, esta pandemia não pegou Deus de surpresa. Isso não deve nos pegar de surpresa, porque está escrito na palavra de Deus que nós sofreríamos, nós teríamos aflições, haveria guerras, rumores de guerra. Isso não deve nos abalar. Isso não deve nos abalar, isso não deve nos abater da mesma forma que o espinho na carne não abateu a Paulo, sabe? A ponto dele desistir, essa tempestade não abateu a Paulo, a ponto dele desanimar. Por ao contrário, ele fazia era animar aqueles que estavam dentro do barco. Era diferente, era o posicionamento de um servo verdadeiro que nós devemos ser. Era um posicionamento de um homem que conhece a Deus, experimentado nas dores, sofrido, como nós também sofremos, não tanto quanto ele, pois eu tenho certeza que seria muito difícil de aguentarmos. E eu chamo a atenção para os irmãos, numa parte do texto, aqui em Atos, na parte 20, quando eu acordei hoje de manhã, e essa parte já havia me impactado, eu gosto muito. Foi aqui que Deus falou comigo, amados. Foi aqui que eu fui tocado. Foi na parte 20. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Amados, foi cerca de 14 a 15 dias sem ver a luz do sol, sem raiar do dia, sem uma noite iluminada pelas estrelas e pela lua. Eram trevas, eram ventos, chuva, nuvem, a ponto de homens experientes em navegação, marinheiros, homens do mar, ficarem durante muito tempo. Foi necessário que Paulo, durante 2 vezes, se eu não me engano no texto, está escrito que Paulo chegava nesses homens e falou: vocês precisam comer, porque esses homens não conseguiam nem ter fome. Tamanho era o desespero desses homens. Homens que estavam acostumados a pegar tempestade. O pior lugar para se estar em uma tempestade é no mar, porque dizem que no mar é muito mais revolto, é muito mais difícil. Mostra que não era qualquer tempestade. Não era qualquer tempestade não, amados. Não era qualquer tempestade não, igreja. O barco foi realmente balançado. Em um determinado momento, esses homens perderam a esperança. Esses homens tiveram que ser, animados até a comer. 1, 2, 3, 4, 5, 15 dias achando: será que é hoje que eu vou morrer? Será que é hoje que o barco vai afundar? Será que é hoje que eu vou expirar? Mas dentro desse barco havia um homem de Deus, um homem posicionado, um homem que orava, que clamava. E no meio da tempestade, Deus fala conosco? Fala. No meio da tempestade, Deus fala conosco. Deus falava com Paulo.
Deus edificou Paulo trazendo notícias de que o barco só se perderiam as coisas e não se perderia a vida. E aí continua o texto, que é muito longo, e vai falando e vai mostrando, e nenhuma vida se perdeu. Amados, qual tem sido o nosso posicionamento nas dores? Qual tem sido, igreja, o nosso posicionamento nas tribulações, nas dificuldades? Não há uma boca nesse mundo que não tenha aberta, não se abriu para falar coronavírus. Não há uma boca nesse mundo, eu acredito, que não tenha se aberto para falar Covid. Mas existem muitas outras bocas que nunca falaram Jesus, que nunca falaram Deus. Quantas vezes nós vimos em vídeos de WhatsApp comerciantes, pessoas ajoelhadas na rua, orando, se posicionando, buscando a Deus, pessoas que nunca buscaram a Deus, buscando a Deus. Tantas pessoas estão sofrendo, famílias que não podem hoje sepultar seus pais, seus filhos, seu ente querido, não pode chorar o luto, não pode prantear aquele que perdeu a vida. Amados, é isso o nosso espinho, é essa a nossa tribulação. Hoje o culto foi aberto com o Salmo 121, e eu tinha lido e trago para a igreja o Salmo 122. Nunca foi, se os irmãos quiserem abrir, nunca foi tão vivo e eficaz essa palavra que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh meu Deus, misericórdias. Oh Jesus, Deus nos ensina, igreja. Deus nos ensina que nós não estamos exatamente no templo de Deus, nas quatro paredes em que nós nos unimos para louvarmos juntos. Hoje não faz tanta diferença um abraço, igreja. Hoje não faz tanta falta um abraço. Até aquele irmãozinho que a gente não conversa muito faz falta. Aonde é a nossa igreja hoje? A nossa igreja é a nossa casa. E eu, e você, esposa, marido, filhos, pais, nós somos os sacerdotes do nosso lar. Hoje somos nós que ofertamos a ceia aos nossos entes queridos. Hoje somos nós quem ministramos a ceia para a nossa família. Hoje a nossa igreja está reunida, cada um dentro do seu lar, mas todos juntos e unidos em coração e alma, para adorar a Jesus Cristo. Então hoje Deus fala conosco em uma simplicidade, de buscarmos a Deus em oração, de nos mantermos firmes com as estacas fincadas na nossa carne, os espinhos, de nos mantermos firmes com os nossos barcos, sabe, quase indo a pique, nossos barcos quase naufragando. Mas é Deus que nos fortalece, amados. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos edifica, é Deus. Amados, eu confesso que, trazer para os irmãos, eu confesso que eu estou orando bem. A minha família, nós temos orado, nós temos nos ajuntado, sabe, para orar. Mas eu tenho sido fraco na leitura, e Deus sabe disso, e eu compartilho com os irmãos. E sabe, durante algumas semanas atrás eu era acordado por Deus sempre às 3:30 da manhã para orar. E eu, como fraco que sou, como todos nós, eu orava meio que deitado, e pedia a Deus. Teve uma hora que eu me posicionei e falei: Senhor, já que o Senhor me incomoda para que eu ore, que eu realmente levante da minha cama, me ponha na posição de joelhos e possa orar, porque o Senhor tem me incomodado.
E daí em diante Deus não me incomodou mais para que eu orasse na madrugada. Eu não sou um orador na madrugada. Deus não me incomodou mais. Diferentemente, eu comecei a acordar mais cedo e orava, e tinha o meu devocional com Deus, e fazia minha leitura. E como a gente sabe, quando as coisas param de apertar, quando os espinhos param de apertar, quando o barco para de balançar com a tempestade, a gente vai afrouxando o cabo. E aí Deus me apertou novamente para orar na madrugada. Porque é necessário se posicionar. É necessário que nós, nas nossas casas, nos posicionemos para orar. Eu até escrevi aqui, tem um louvor, eu não sei o nome. É bem assim, eu vou cantar um pedacinho. Quando vejo o meu céu tudo escurecer, e as nuvens negras, as estrelas não me deixam ver, e a solidão na escuridão me incomodar, já sei, Deus está me convidando para orar. Amados, Deus nos convida para orar nessa noite. Deus nos convida para termos uma posição perante a Ele. Deus nos convida para que a gente possa, com espinho, com estaca, com barco quase naufragando, com ventos, com dificuldades, orarmos e nos posicionarmos. Não é fácil, Deus. Não é fácil, igreja. Não é fácil. O inimigo sabe nos esbofetear. O mar, ele sabe ter ondas grandes. Mas nós somos filhos de um Deus vivo, que nos guarda, que nos edifica e que nos consola. O que eu quero que fique gravado no meu e no coração da igreja e no seu coração é que, por mais que nós sejamos, atacados, por mais que os espinhos venham a nos ferir, nós temos um Deus pronto a nos socorrer, e que o nosso posicionamento ele vale muito a pena, porque o pastor Souza falou no domingo. É difícil, às vezes a gente pensa realmente em retroceder, mas quem mandou largar a rede? Quem mandou parar de orar? Quem mandou? Deus parou de te incomodar de noite? Ora de manhã. Porque o nosso posicionamento deve ser igual ao de Paulo, de um servo fiel e justo, para que Deus, no seu momento, possa nos dizer: esteja curado, ou a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra ela é viva e ela é capaz, Senhor, de dividir a nossa alma, dividir o homem, dividir, Senhor, as fraquezas. Senhor, quantas fraquezas nós temos, quantas são, Senhor, quantos são os espinhos, as estacas em nossa carne. Senhor, quanta dor nós temos sentido, quantas noites acordadas, quantos dias infindáveis, Senhor, quantas noites, Senhor. Meu Deus, quantos mares nós temos que atravessar, quantas são as tempestades, Deus, que nós temos que atravessar, quantas noites, Senhor, nós não vamos ver o céu com estrelas, quantos dias serão nublados, quanto tempo, meu Deus. O Senhor sabe, o Senhor é dono do tempo. Nós não sabemos, meu Deus, quanto tempo
essa doença estará sobre o mundo? Quanto tempo, Senhor, nós esperaremos pela volta do Teu Filho? Quanto tempo, meu Deus, essa depressão vai durar? Quanto tempo a síndrome vai durar? Quanto tempo o medo vai durar? Quanto tempo a ansiedade vai durar? Mas nós sabemos que o Senhor nos socorre no seu tempo, que o Senhor vem andando sobre as águas fazendo maravilhas, mas que nós sejamos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja, meu Deus, seja uma igreja adulta, uma igreja pronta, uma igreja confiante em Ti, uma igreja que espera em Ti e que confia. Anima o nosso coração, Senhor, nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ir para as nossas camas abençoados por Ti. E quem sabe, o Senhor nos convida para orar e fala conosco. Quem sabe, meu Deus, o nosso céu de tempestade venha se abrir e nós possamos experimentar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos salvado. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu agradeço grandemente a oportunidade da igreja. O pastor Souza, ele não pôde estar aqui hoje, ele estava trabalhando, ele trabalhou até mais tarde e deixou a incumbência aqui da igreja para que nós trouxéssemos a palavra e encerrássemos o culto. Então eu peço que os irmãos se ponham de pé, se estiverem em casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a divina consolação do Espírito Santo esteja sobre a igreja. Que a igreja diga amém. Levanta a tua mão e repita: Maranata, Maranata. Cristo vive, Cristo vive, reina, e voltará. Que nós tenhamos uma noite de bênção. Que o Senhor derrame o seu esplendor no teu rosto sobre nós. Que Ele nos dê a paz e que nós possamos dormir embaixo da bênção do Salmo 4. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.